Você já parou para se perguntar aonde está a filosofia? Qual o lugar que ela ocupa? E que implicações tirar disso para os tipos de discursos, a forma de desenvolvimento da reflexão filosófica? Pois é, nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre isso. Fica aqui comigo no vídeo. Para a gente pensar o lugar da filosofia, é interessante a gente passar pela história e perceber quais foram os lugares que a filosofia ocupou para pensar um pouco das suas implicações. Na antiguidade, em regiões gregas e itálicas, a filosofia floresceu e o seu lugar comum era a praça pública. Era um espaço de debate, de discussões muito rica que houve nessas regiões, aonde os filósofos discutiam, onde os filósofos se encontravam e exercitavam a reflexão. Outro espaço também muito influenciado pela filosofia é o uso retórico da argumentação nos tribunais pelos advogados, no que a tradição da história da filosofia convencionou chamar de sofistas, ou seja, muitos autores que usavam da argumentação de base filosófica, mas com um sentido muito prático, ou seja, com uso retórico para fins de acusação e de defesa nos tribunais. E na antiguidade isso é muito forte. Ao passo que, se a gente for para a Idade Média, uma grande transformação há entre a antiguidade e o que se convencionou chamar de Idade Média. Na Idade Média, a reflexão filosófica passa para a interioridade. Se na antiguidade havia discussão no espaço público, na Idade Média ocorre o inverso, ou seja, uma certa introspecção da meditação reflexiva, muitas vezes solitárias. Bom, não podemos ignorar que toda a Idade Média foi costurada com a estruturação do cristianismo e da Igreja Católica. Ou seja, com isso, a filosofia predominante passa a ser a filosofia cristã. Não apenas, também há a filosofia islâmica, a filosofia judaica, mas é sobretudo esse recorte religioso-teológico, e nisso a introspecção ela vai ser muito importante. Em dado momento, entre a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média, surgem as universidades. Nas universidades, passa a haver um exercício da reflexão muito mais livre em relação a outros âmbitos da sociedade, por exemplo, os âmbitos eclesiásticos, religiosos, onde a investigação é valorizada em grande medida. E essa tradição, ela persiste até hoje com muitas mudanças, claro, são séculos que estamos falando. Mas a inauguração da universidade começa a cultivar não toda a reflexão filosófica, mas começa a abarcar reflexões filosóficas que antes não haviam espaço. Com isso, há um certo atrito que é a própria crise da Idade Média, onde certas ideias foram se desenvolvendo, muitas atritando com a universidade como poder regulador do que pode ser pesquisado, dito, até que novas filosofias vão surgindo à esteira, por fora da universidade. É onde, no humanismo, no Renascimento, surgem diversas concepções filosóficas científicas que vão dando vida a essa reflexão, a essa forma de pensar e cultivar a inteligência e a reflexão filosófica. Da Idade Moderna à Idade Contemporânea, nos nossos dias atuais, a filosofia é fundamentalmente estruturada pela universidade, no que ela tem de positivo, de aprofundamento de discussão, de pesquisa, e ao mesmo tempo no que ela tem de limites da regulação do conhecimento tido como válido. Ora, nesse sentido, a filosofia tem alguns pontos luminosos onde a filosofia se vinculou com questões candentes da realidade. Se a gente for pensar o iluminismo e os verbetes colocando questões vinculadas ao processo revolucionário na França, uma luta pela democracia, pela república, pela igualdade, e outros tantos momentos onde a filosofia se aproxima, por exemplo, da literatura, se aproxima de diversas outras questões. Ora, fazendo esse brevíssimo sobrevoo, percebendo um pouco quais foram os lugares que a filosofia ocupou, cabe pensar agora, aonde está a filosofia? Aonde que ela se encontra? Ela está na universidade? Ela está aqui com criadores de conteúdo falando de filosofia?
ou ela está em diversos outros espaços? Ora, é isso que cabe a gente refletir aqui um pouquinho e, além disso, não só o lugar, mas também que implicações do lugar. É o que a gente vai ver agora. E com esse vídeo estamos inaugurando um novo quadro aqui no canal Elogio da Filosofia. O quadro se chama Problemas Filosóficos, ou seja, nós vamos abordar questões intrigantes, problemas propriamente que a filosofia procura responder e também refletir filosoficamente sobre outras diversas questões que nos interessam. Vou deixar o link aqui na descrição dessa playlist, desse quadro, e se você tiver alguma sugestão de algum tema, de algum problema filosófico que você acha relevante e quer que eu faça um vídeo aqui, é só deixar aqui nos comentários. Agora vamos retornar aos períodos da filosofia que eu falei anteriormente e vamos pensar um pouco as implicações sobre esses lugares e os seus usos. Onde na filosofia antiga era muito forte a discussão entre os presentes, também ficou com grande força o caráter dialógico, ou seja, não à toa uma das obras mais importantes da filosofia são os diálogos de Platão. Ora, justamente porque é nesse processo de dialogar teses contrárias, argumentação, ouvir o argumento alheio que refuta uma ideia que nós temos, mostrando que a nossa ideia está imprecisa, é justamente esse processo e essa riqueza dos diálogos de Platão. Eu, particularmente, nunca considerei a riqueza das obras de Platão as teses muito fortes e fechadas. Até porque precisaríamos discutir quem é Platão entre os seus personagens nos diálogos. Mas isso é conteúdo para um outro vídeo. Mas é interessante a gente ver que na obra de Platão, especificamente nos diálogos, havia essa reflexão muito forte entre os personagens que corporizavam ou personificavam argumentos. E essa é a riqueza da filosofia. E é inegável que isso tem uma relação com a origem, ou seja, uma relação com a forma como a filosofia se exercitava no dia a dia, como ela ocorria constantemente naquela época. Ora, também há obras que são tratados propriamente ensinos, né? Mas ainda fica muito forte essa dimensão dialógica. Outra característica bastante importante da antiguidade é viver em comunidade, ou seja, a filosofia não era apenas uma forma de argumentação mais ou menos sofisticada, mas era sobretudo uma reflexão para a vida e viver de acordo com o que se pensa. E nesse sentido é que havia muitas comunidades filosóficas na Grécia no período helenista, ganhando bastante influência, inclusive na Roma antiga. Então essa característica da filosofia antiga marca muito a forma, o gênero, o discurso filosófico da filosofia na antiguidade. Se a gente for pensar a Idade Média, ocorre o processo de introspecção. Isso faz com que o discurso seja o solilóquio, ou seja, o monólogo, o discurso introspectivo, que vai ganhar tanta, mas tanta força que até os dias de hoje ela é a forma canônica da reflexão filosófica. Ou seja, se valoriza profundamente, quase que unicamente, o discurso tratado, a refutação, e perde-se muito o processo dialógico, o diálogo. Claro que há uma forma que podemos considerar como diálogo nas refutações, mas aí que está um problema. Na refutação, você toma o argumento alheio apenas para refutá-lo, apenas como mostra de insatisfatório, para aí sim você provar o seu ponto de vista, a sua leitura. Convenhamos que isso não é propriamente um diálogo. Na Idade Média, com a criação das universidades e, sobretudo, com o movimento, com todos esses autores que nós chamamos de escolástica, que vão estruturar um modo muito específico de argumentar e que vai se ancorar na universidade, inclusive expulsando certos pensamentos que não se adequam a esses que estavam na universidade. Um exemplo muito claro é que na escolástica
que era o modo predominante da universidade, excluía-se os cartesianos, que eram muitas vezes combatidos. E a filosofia de Descartes, ela vai surgindo à sombra, ou seja, ao redor da universidade, para só muito tempo depois ela ser muito famosa, como nos dias de hoje, nas universidades. Ora, então, na Idade Média, fica muito forte essa característica de um gênero praticamente único, que é o dissertativo, que é um gênero discursivo da filosofia, aonde a ideia de individualidade ganha muita força. Não à toa que o liberalismo, as concepções liberais, elas vão sendo desenvolvidas justamente com esse estofo, com esse campo, e contribui muito com essa concepção mais solitária da reflexão filosófica. E aí, a gente perde de vista todo o processo social que forma um filósofo, uma filósofa, um pensador ou pensadora, e facilmente a gente cai na ideia de gênio, da individualidade, de um indivíduo que se sobressai, porque ignoramos esse processo coletivo que existe na formação de todo pensador ou pensadora. Então essa é uma das implicações desse período. Se a gente for considerar então a filosofia moderna e o que ela traz como herança até os dias de hoje, a filosofia ela continua muito forte na universidade, sobretudo nas instituições universitárias, e alguns momentos, alguns lampejos onde a filosofia se vincula com a literatura. E a gente tem diversos exemplos, acho que o mais interessante é a gente pensar Sartre, o Camus, aonde filosofia e literatura acabavam se misturando e onde a filosofia também se fazia uma forma de reflexão por meio da literatura, por meio do teatro e por meio da militância política, inclusive querendo responder a todo o processo de violência do nazismo e do que estava se construindo na Segunda Guerra e pós-Segunda Guerra Mundial. Ou seja, esse é apenas um exemplo, mas há vários onde a filosofia tem lampejos de se vincular com outras formas de vida. Mas, no grosso, ou se quisermos, no atacado, a filosofia concentra-se sobretudo na universidade. Ora, mas será que apenas na universidade há espaço para reflexão filosófica? Mesmo problematicamente, toda essa parafernália de livros coaches, de autores muito famosos com reflexões filosóficas, às vezes com banalidades, às vezes trazendo coisas com alguma relevância, mostram um desejo genuíno das pessoas pela reflexão filosófica, ou seja, por buscar refletir sobre a vida para buscar uma vida melhor. E isso é muito interessante e mostra que tem um grande interesse pela reflexão filosófica. Aqui no YouTube é uma prova disso, canais falando de filosofia não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e que tem crescido cada vez mais. Ou seja, há muita gente querendo conhecer a filosofia e, a partir disso, refletir melhor sobre a própria vida, sobre o seu conhecimento, sobre os seus enganos, sobre as suas certezas. E isso que é magnífico, não é? Claro que esse certo enclausuramento da filosofia na universidade, um monopólio universitário da filosofia, por assim dizer, traz algumas consequências. É por isso que todo o século XX, praticamente, importantes autores da filosofia, como Deleuze, Heidegger, entre outros, falam: por que filosofia? Ou seja, é necessário que a gente fale o porquê haver filosofia, porque ela é importante, ou seja, discutir, argumentar e muitas vezes convencer da relevância da filosofia. Ora, isso só ocorre porque muitas vezes, por vários motivos, a filosofia se mostra como distante, seja por terminologia, ou por falta de contato, ou por N motivos, a filosofia não se mostra presente. E nisso os filósofos muitas vezes buscam responder o porquê da utilidade, porquê da relevância da filosofia. E essa é uma das marcas. Somado a isso, a preferência ou quase unanimidade da forma escrita e a diminuição gigante da valorização dessa dinâmica oral, dessa expressão oral da reflexão filosófica,
é o que muitas vezes também fica como consequência para nós, que falamos de filosofia, que nos interessamos por filosofia. Ora, claro que ambas são formas muito importantes, mas é inegável que todo esse período histórico construindo a filosofia de um modo eminentemente acadêmico faz com que elementos filosóficos, ou seja, práticas da filosofia tal como na antiguidade, onde ela surge e se prolifera, acabam sendo atenuados. Mas que ela volta a se vivificar em diversos espaços que a gente imaginava que não nasceria nada, ou seja, nos locais onde a gente não esperava, como aqui no YouTube, surgem pessoas como este que vos fala, falando de filosofia e criando uma comunidade cada vez maior. E isso é muito rico, muito prazeroso, muito interessante. E isso prova a relevância da filosofia e o interesse cada vez maior. Então é isso, pessoal. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu curtir. Até a semana que vem, pessoal. Enquanto isso, veja esse vídeo que eu escolhi para você.